necessitamos dos teus ensinamentos. Papai, nós somos seus discípulos, seus filhos, suas filhas. Nós estamos aqui para aprender, para recarregar as nossas baterias e colocar em prática nesse primeiro dia da semana, Senhor. Jesus que está iniciando. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que nada venha impedir agora, papai, o entendimento da tua palavra. Porque a hora, Senhor Jesus, especial das nossas vidas é ouvir a tua palavra, a tua mensagem aos nossos corações. Então eu te peço, use a pastora nessa manhã gloriosa, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, não para trazer aquilo que ela quer, que ela acha, que ela pensa, mas aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Aleluia! Que a palavra seja ministrada, que a palavra saia desse altar e atinja corações que estão aqui nessa manhã gloriosa e aqueles que estão nos assistindo. Por isso, Pai, eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, abra a tua Bíblia aí, no livro de Daniel. Nós vamos ler o capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Daniel, capítulo 6. É muito conhecido esse capítulo. Muito conhecida essa parte da Bíblia. Fala sobre Daniel na cova dos leões. E nesta noite, nesta manhã, o que Deus colocou no meu coração é a respeito desta palavra aqui. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele culpa nenhuma e vício, nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém, queridos? Agora eu quero ler com você. Vai um pouquinho para frente. Aí no 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode ler esse último versículo que eu li com vocês? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Você crê? Você pode aplaudir, querido? Oh, Pai, nessa noite vamos falar, Senhor. Aleluia, a tua palavra, Senhor. A tua opinião humana.
o Senhor me levou, me trouxe nessa palavra de Daniel na cova dos leões. Uma passagem tão conhecida. E o que Deus me chamou a atenção foi sobre fidelidade. Sobre a fidelidade de Daniel para com o Deus de Israel, para com o seu Deus. E Deus me deu até um nome para essa mensagem, e o nome dessa mensagem é: muitos olhos estão sobre o fiel servo de Deus. Você acredita nisso? Aqui tem servos fiéis do Senhor, do Altíssimo. Então eu quero te dar uma notícia, querido. Existem muitos olhos sobre você, sobre a tua vida. Muitos olhos sobre você. Amém? E nesta noite eu quero parar, nesta manhã, costume do culto à noite. Nesta manhã eu quero parar para pensar e ver com você aqui na Bíblia os olhos que estavam sobre a vida de Daniel. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Daniel, ele era um servo fiel de Deus. A Bíblia vai dizer, logo no começo, quando ele era transportado para a Babilônia, a Bíblia vai dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com nada da casa do rei. Vocês lembram dessa passagem? Então Daniel, queridos, ele estava numa situação de escravo. Ele era escravo, ele foi escravo na Babilônia. E agora, o reino já não é mais o reino da Babilônia que ele é escravo. Agora já é um outro reino, o reino dos medos e dos persas. Esse Dario aqui, a qual nós ouvimos falar, é o rei agora dos medos e dos persas. Então Daniel, quando a Babilônia é invadida, ele continua sendo escravo. Só mudou agora a nação a qual ele é escravo. Agora ele não é mais escravo da Babilônia, mas agora ele continua sendo escravo dos medos e dos persas, amém? Mas o que chama a atenção em Daniel, que eu quero trazer para nós nesta manhã, é que Daniel, mesmo sendo um escravo, Daniel ele continuou fiel ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro e único, amém, queridos? Ele não se contaminou, mesmo vivendo numa terra estranha, porque os medos e os persas, eles serviam a vários deuses estranhos. Tanto é que quando nós lemos aqui, quando os príncipes e os presidentes, eles vão pedir ao rei um edito, o que eles pedem ao rei? Eles pedem ao rei o seguinte: faça um edito, faça um decreto, que qualquer um que não pedir a ti ou aos nossos deuses, está lá no 7, a qualquer Deus, está com letra minúscula esse Deus. Por quê? Porque eles serviam a vários deuses. Toda vez que você vê o Deus com letra minúscula na Bíblia, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus único, o Criador de todas as coisas, mas são deuses que foram inventados pelo ser humano, amém, igreja? Então, Daniel, ele, apesar de estar vivendo num lugar, num momento como escravo, vivendo como num lugar onde havia muitos deuses estranhos, Daniel, ele propôs no seu coração ser fiel a Deus. E, querido, uma coisa que chama a atenção em Daniel, aqui você vai ver, mas se você ler o texto todo, você vai ver. Daniel, ele orava 3 vezes por dia a Deus. 3 vezes por dia, Daniel parava o que ele estava fazendo. Ele ia para o seu quarto, abria suas janelas para a banda que dava para a banda de Jerusalém. Porque os judeus, como eles não podiam orar em Jerusalém, o que eles faziam? Aonde eles estivessem, eles procuravam saber aonde que era a direção de Jerusalém, e ali eles se ajoelhavam e eles oravam em direção a Jerusalém, voltados para Jerusalém. E era exatamente isso que Daniel fazia. 3 vezes por dia ele parava e ia fazer as suas orações. E eu ouvi hoje, eu li um texto, não lembro aonde, que eu achei muito interessante, que falava assim, que muitas vezes nós só entramos na presença de Deus para fazer 2 coisas. Uma vez para pedir e outra para agradecer. Isso quando nós voltamos para agradecer. É ou não é verdade? Porque muitas vezes a gente só sabe ir pedir, mas depois na hora de agradecer a gente não volta para agradecer. Ou então a gente só fica nisso, a nossa oração só fica nisso, né? A gente só vai para a presença de Deus para pedir, então a gente só vai para agradecer. Mas será que é isso que Deus espera e quer de nós? Será que é esse tipo de oração, esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, irmãos? Deus quer um relacionamento muito mais profundo. Deus quer um relacionamento, o relacionamento que eu tenho com o meu esposo, com o meu filho, ou com qualquer outra pessoa. Deus espera de mim um relacionamento muito mais íntimo e muito mais profundo. Deus quer que eu fale com Ele todos os dias. Deus não quer apenas
ele para pedir ou para agradecer. E Daniel, amados, ele não era uma pessoa que ia diante de Deus somente para pedir ou para agradecer. Daniel, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E mesmo ele sendo um escravo, porque sendo um escravo, de repente, né? Ele podia fazer, eu vou fazer o quê? Vou ficar só pedindo? Pedindo para Deus me libertar, só que eu nunca saio daqui? Então eu vou agradecer o que a Deus se eu sou um escravo? Você entende? Ele era um homem fiel a Deus, independente da circunstância que ele estava passando. E é isso que nós temos que aprender, amados, ser servos fiéis, independente da circunstância que esteja ao nosso redor, independente do que nós estejamos passando, nós temos que ser servos fiéis. Amém? Eu quero parar para pensar com você no seguinte, que o servo fiel, há muitos olhos sobre ele. Há muitos olhares, muita gente olhando o servo fiel de Deus. E eu quero parar e olhar aqui com você o seguinte. Primeiro olhar que estava sobre Daniel aqui. Um olhar que eu quero falar com você, que estava sobre a vida de Daniel. O primeiro olhar que a gente vê aqui foi o olhar de quem? Quando a gente começa a ler o texto? O olhar de Dario, do rei persa. Quando Dario coloca os olhos sobre Daniel, Dario, ele vê um homem de testemunho. Dario, óbvio, alguém já tinha chegado para Dario e tinha falado de Daniel. Olha, ele já foi fiel ao rei da Babilônia. Ele é um ótimo administrador. Ele é um homem de caráter. Ele é um homem digno. Ele é um homem que não faz falcatrua. Ele é um homem que não rouba. Ele é um homem, aleluia. E a própria Bíblia vai dizer que tem um espírito excelente. Amém, queridos? Então, o primeiro olhar que vem sobre a vida do servo fiel de Deus foi o olhar de quem? De Dario. Só que este olhar, amado, quando ele vem sobre a vida de Daniel, ele não vem para prejudicar. Ele vem para fazer um benefício para Daniel. Porque o que Dario vai fazer? Dario olha para Daniel, vê que Daniel ele se diferencia de todos os outros. É assim que Dario vê Daniel. Ele vê Daniel se diferenciar. Ele vê em Daniel um espírito excelente. Ele vê em Daniel fidelidade. E aí o que ele faz? Ele vai colocar Daniel num patamar mais alto do seu império. Amém? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que muitas vezes, vale a pena, eu diria todas as vezes, para o servo de Deus, vale a pena ser fiel. Vale a pena dar bom testemunho. Vale a pena andar direito. Sabe por quê, querido? Sabe por que o olhar de Dario estava sobre a vida de Daniel? Porque Deus estava fazendo isso. Porque Deus, aleluia, já tinha planejado isso. Quando nós damos testemunho, quando nós somos fiéis, damos bons testemunhos como servos fiéis de Deus, Deus sempre vai, aleluia, usar alguém para nos enxergar nessa terra e nos ajudar. Sempre. Vale a pena. No momento de maior dificuldade sua, no momento que você pensa assim, não, agora acabou tudo, não tem mais jeito, Deus vai levantar alguém que vai olhar para você e vai te ajudar, e vai estender a mão para você, e vai muitas vezes ser, sabe até o quê? Uma escada para você subir e chegar a um alto patamar, a um patamar mais alto e melhor. Vale a pena, é o que eu aprendo aqui, ser fiel. Vale a pena dar bom testemunho. Vale a pena ser honesto. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena, queridos, hoje para o mundo você ser um servo fiel. Muitas vezes vão chamar você de, nem sei, de babaca. Vão chamar você, vão tirar o barato de você. Mas, querido, não importa. Vale a pena eu ser uma pessoa honesta. Glória a Deus. Vale a pena eu ser sim um servo fiel de Deus. Amém? Outros olhos agora eu quero chamar a tua atenção que vieram sobre Daniel. O primeiro olhar que veio sobre Daniel foi o olhar, aleluia Jesus, foi o olhar de Dario, para ajudar Dario. Mas também logo após
os olhos de Dario serem postos e Dario dar um cargo a Daniel, outras pessoas também começaram a observar Daniel, começaram a colocar os olhos sobre o servo fiel Daniel. E quem foram? Os príncipes e os presidentes. Pensa você, querido, que esses príncipes e presidentes, eles não eram escravos. Eles eram do povo, Medo e Persa. E de repente eles se veem na situação seguinte: um escravo acima de nós, um escravo com mais poder do que nós, que não somos escravos, que somos livres. Então, quando o olhar de Dario vem sobre Daniel, para exaltar, para beneficiar, logo vem um outro olhar também. Logo vem o olhar daqueles que têm inveja. Logo vem o olhar daqueles que querem derrubar. Logo vem o olhar daqueles que querem tirar a posição, tirar vantagem. E foi isso que aconteceu. E o que eles começam a tramar? Eles começam a tramar contra Daniel. O que nós vamos fazer contra Daniel? Nós precisamos achar ocasião contra Daniel. Nós precisamos achar algo para a gente tirar esse Daniel do nosso caminho. Nós precisamos achar uma brecha em Daniel. Só que eles perceberam o seguinte: que Daniel era um homem fiel também às leis dos homens, às leis daquele rei, desde que, claro, não infringisse a lei do Deus vivo, o Deus de Daniel. Então eles olharam e falaram: mas puxa vida, nós não vamos achar nada contra Daniel na lei dos homens. Nós temos que procurar ocasião contra Daniel, usando a sua fé, usando a fé que ele tem no seu Deus. E é lá que nós vamos achar uma ocasião contra Daniel. E engraçado, queridos, que eles tramam. Eles vão tramar o seguinte: aquilo que nós lemos aqui no capítulo, no versículo 7. Eles vão falar diante de Dario. Eles têm a capacidade de chegar diante de Dario e dizer o seguinte: foram todos eles, preste bem atenção, hein? Muitos olhos se levantaram para destruir Daniel. Enquanto um olhar, o olhar de Dario veio para beneficiar, muitos olhos se levantaram contra a vida de Daniel. E no 7 vai dizer assim: todos os príncipes do rei, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Preste bem atenção. Eles sabiam que Daniel orava. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. Eles sabiam que não poderiam achar ocasião contra Daniel na lei dos homens. Então vamos acusar Daniel e vamos armar para Daniel uma armadilha de uma outra forma, de uma outra maneira. E quantas vezes, amado, logo que vem o benefício de Deus, logo que Deus muitas vezes usa alguém para nos ajudar, se levantam olhares contra a nossa vida, se levantam olhares com inveja, olhares maldosos, olhares querendo nos derrubar. E quando sabem então que nós somos servos do Altíssimo e que somos fiéis, aí a fúria parece que duplica, triplica e vai que vai. Não é assim? Quantas vezes nós somos questionados muitas vezes pela nossa fé. Às vezes a nossa própria família quer se levantar, quer achar ocasião contra nós na lei do nosso próprio Deus. A nossa própria família, os nossos amigos querem nos derrubar porque nós servimos e somos fiéis ao Senhor. Com Daniel não foi diferente, amados. O que eu estou tentando passar nesta manhã para você é que ser servo fiel do Altíssimo vai ter sim muitas vantagens, e a maior delas é o reino de Deus. Mas que também nós vamos passar por luta nessa terra. Quando uma batalha for vencida, logo se erguerá e virá outra batalha. Porque infelizmente, querido, a palavra do Senhor vai dizer
que o mundo jaz no maligno. E o mundo não vai dar, como o pessoal diz por aí, boi para os servos fiéis de Deus, não. O mundo não vai se alegrar com os servos fiéis de Deus, não. O mundo vai mais é querer colocar os olhos para te destruir, para te derrubar mesmo. Vão muitas vezes armar laço contra você, armar armadilha contra você, contra a tua casa, contra a tua família, por ódio, porque você serve a Deus com fidelidade. Vão querer armar laço contra você, vão querer armar laço contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua fé. E infelizmente, amados, muitos irmãos estão se deixando levar pelos laços. Muitos irmãos estão se deixando ser laçados. Muitos irmãos não estão tendo forças para enxergar, para perseverar quando o laço vem. Estão abandonando a sua fé. Por quê? Por que estão abandonando a sua fé? A Bíblia vai nos falar, lá no finalzinho aqui da história, que Daniel, um pouquinho para frente, que Daniel, mesmo sabendo que tinham armado uma cilada para ele, o que Daniel faz, irmãos? O que o fiel servo do Senhor faz? Ele vai para casa. Ele sabe que ele não pode pedir nada a outro Deus, porque havia um edito que quem pedisse ia ser lançado na cova do leão. Daniel vai para casa. E quando Daniel chega em casa, Daniel faz a mesma coisa que ele sempre fazia. Daniel abre as janelas, as portas da sua casa, que dão para a banda de Jerusalém. Daniel ajoelha e Daniel vai adorar, falar com Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Será que tem uma cova nos esperando? Será que tem leões nos esperando? Sabe o que muito me admira, amados? Muito admira que, às vezes, pequenas coisas se levantam contra a nossa vida. Pessoas colocam os olhos sobre nós e se levantam. Então a gente já começa a choramingar, a gente já começa a murmurar, reclamar, e a gente já sai da presença de Deus. Sabe, amados, Deus está ministrando agora no meu coração. O reino de Deus pertence aos servos fiéis. Glória a Deus. Porque, sabe por quê? Porque Jesus disse, o reino de Deus, ele é tomado à força. Quer dizer o quê? Tem batalha, vai ter luta. A palavra do Senhor vai dizer para nós que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da batalha, a nossa força será pequena. Quantos estão procurando facilidades apenas? Quantos não aceitam passar por uma luta e por uma batalha? Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, não sabe nem de onde vem. Ó, querido, que mundo é esse que não tem aflição? Diz para mim. Que mundo é esse que o servo fiel de Deus não vai passar por aflição? Porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Jesus ele vai fazer uma orientação, ele vai dizer, tens bom ânimo, e ele vai falar, eu venci o mundo, e se ele venceu nele, em Jesus nós também podemos vencer, amém? Como servos fiéis. Então hoje a pessoa quebra uma unha, acho que é o pastor Mário que sempre fala isso, não quero mais saber de Deus, vou mais para sua casa, não quero mais fazer isso, não vou mais fazer a obra, isso, aquilo outro. Bom, amados, se vocês soubessem as pancadas que eu e o pastor Mário já levamos, e muitas vezes vem a nossa mente, vamos parar, mas sabe quem é que manda em nós? Fica tranquilo, querido, porque o dia que eu e o Mário resolver parar de fazer esta obra que aqui está, você pode ter certeza, foi Deus que mandou. Porque enquanto o Senhor, aleluia, nos der forças, enquanto o Senhor mandar nós fazermos, enquanto o Senhor estiver no negócio, nós vamos estar, aleluia, fazendo o que Deus quer que a gente faça. É chorando, é se lamentando, é muitas vezes até rastejando, é muitas vezes sentindo dor, passando por aflições, por humilhações, com olhares em cima de nós, querendo nos fuzilar, querendo nos matar, armando laços para nós, mas nós vamos continuar porque é o Senhor quem está mandando. E a gente, o irmão olha feio para nós.
profetizar, eu não sei se fala aqui. Mas Daniel, ele já sabia que havia um edito. Se orar, ele já sabia. Se eu orar, eu vou parar na cova dos leões. Mas Daniel, ele vai para casa. Daniel abre a janela. Daniel podia orar com a janela fechada, não podia, Regina? Não podia orar com a janela fechada. Mas Daniel, ele abre as janelas e ele vai orar para o seu Deus. Mais uma vez, Daniel vai mostrar a fidelidade dele para Deus. Mais uma vez. E aí, queridos, quem que passa? Quem foi que passou? Olhou para a janela, olhou para a casa de Daniel, e Moraci olhou. Olha lá. Ah, pegamos o Daniel. Olha lá, Daniel, está lá orando para o Deus dele, ajoelhou. E o que eles fazem? Eles correm ao rei Dario. Dario, ei, ó rei. Queremos dizer para o Senhor que Daniel, e olha como eles vão falar de Daniel, preste bem atenção o que eles viam em Daniel. Enquanto Dario olhava para Daniel, o olhar de Dario era um olhar de um homem que via um homem honesto, via um homem que tinha um espírito excelente. Olha como eles enxergam Daniel. Eles vão falar para o rei: olha, rei, sabe aquele Daniel, aquele escravo que veio lá transportado de Judá? Presta atenção, para o rei, Daniel era um homem de espírito excelente. Mas, para os príncipes e os presidentes, Daniel era simplesmente um escravo. Preste atenção, querido, as pessoas, muitos olham para nós, mas nem todo mundo olha com o mesmo olhar. Alguns olham para nós e veem Deus em nós, veem que nós somos servos fiéis, mas outros olham para nós com desprezo. É verdade. Olha aqui o desprezo. É um escravo. Que esse Daniel é um escravo. Muitos olham para nós com desprezo, irmãos. E aí, quando a gente percebe que estão olhando para nós com desprezo, quando a gente percebe que estão tentando muitas vezes nos humilhar, o que é que nós vamos fazer, queridos? Nós vamos parar? Nós vamos chorar? Podemos até chorar nos pés do Senhor Jesus. Mas nós vamos começar a murmurar. Nem todo mundo nos ama, nem todo mundo vai nos amar. Jesus não foi amado por todo mundo. Jesus não foi amado, amados, por todos. Se ele tivesse sido amado por todo mundo, ele não teria sido morto na cruz. Não é verdade? Então, a gente fica às vezes tão chateado, né? Puxa vida, eu tenho um apreço por aquela pessoa, mas eu sinto que aquela pessoa não me ama. Aquela pessoa me despreza. Aquela pessoa às vezes até tira o barato de mim. Aquela pessoa incentiva outras pessoas a não gostarem de mim. Incentiva outras pessoas a tirarem o barato de mim também. E aí eu vou fazer o quê? Pastor Mário, quando tiram um barato de você? Pastor Mário não quer comer o manjar do mundo? Então vamos acabar com o Pastor Mário. Vamos falar mal do Pastor Mário por aí, porque, uma forma da gente derrubar ele. Vamos acabar com a raça dele. O que o Pastor Mário vai fazer, queridos? Vai entrar no quarto para murmurar? Vai começar a chorar? Vai abandonar as promessas de Deus na vida dele? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que o Deus que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. E a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Daniel, naquele momento, ele podia estar se sentindo sozinho. Daniel, naquele momento, poderia estar se sentindo abandonado, sozinho. Por quê? Porque Dario estava do lado de Daniel. Mas a Bíblia diz, e todos os príncipes e presidentes estavam armando cilada contra Daniel.
Então, Dario, como gostava muito, admirava muito o rei Dario, admirava muito Daniel, ele se entristece. E ele tenta ajudar a Daniel. Só que segundo a lei dos medos e persas, ele não podia voltar atrás. Porque o decreto já havia sido feito, já estava carimbado. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que muitas vezes o servo fiel de Deus vai passar por situações que ninguém vai poder ajudar ele. Eu aprendo que há momentos na vida do servo fiel de Deus que Deus vai permitir situações sobre a vida dele, que é só ele e Deus, que é para ele clamar a Deus, é para ele estreitar cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Há momentos que Deus não vai permitir que ninguém venha te ajudar. Eu já passei por esses momentos, irmãos. Eu passei por momentos na minha vida, a primeira vez quando eu descobri que estava com câncer, que Deus não permitiu ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã Juliana, nem meu marido, nem meu filho, ninguém está comigo. Eu me vi no meio de um monte de gente desconhecida, um monte de gente que desconhecida. E a quem eu ia buscar? A quem eu iria aclamar? Somente a Deus, a mais ninguém. Então há momentos, grave isso, há momentos na vida de um servo fiel de Deus, que Deus quer tratar com ele, que Deus quer tratar a sua fé, que Deus quer ter mais intimidade com ele, que não vai adiantar. Vai acontecer situações que é você e Deus. Aprenda isso, grava isso. Ah, mas o irmão me abandonou. Pode ser que tenha essa situação, mas há momentos que vai ser permissão de Deus. E na nossa vida tem que ter isso mesmo. Eu já passei por isso uma